Bom dia, pessoal. Então estou fazendo aqui mais um exemplo, tá? A gente vai tentar chegar até o final com o cálculo da área para essa poligonal aqui. Eu já fiz ela, mas nós tive um problema aqui porque no desenho que eu trabalhei tinha um errozinho aqui e aí as medidas ficavam um pouco fora e aí ao longo eu percebi que ia ficar confundindo vocês, então é melhor eu fazer com o desenho corrigido, tá? Então essa aqui é uma poligonal, como as que eu enviei para vocês, com um detalhe bem interessante aqui no meio, tá? Que eu não dei o ângulo daqui, desse alinhamento, 4, 1, com o alinhamento 4, 3, e sim um alinhamento do prolongamento, o ângulo do prolongamento 4, 3, com o prolongamento 1, 4. Então, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que observar é que falta um ângulo aqui e falta um ângulo aqui, para poder calcular as medidas que estão pendentes aí, tá? Mas o processo vai ser aquele mesmo processo que a gente fez aí nas atividades anteriores, tá? Outra coisa que eu me proponho aqui é que a gente faça isso no Excel, tá? Então, vamos montar uma tabelinha no Excel. Como é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é trabalhar, vou escrever aqui ao lado, né? Então eu vou ter o lado de 1 para 2, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 1, tá? Aí o ângulo interno, eu vou anotar aqui, grau, minuto, segundo, tá? Então vou trazer um pouco para cá, para que eu tenha essa visão e anotar direitinho. Então vou chamar o lado 1, 2, eu vou pegar o ângulo interno iniciado em 1 aqui, tá? Na verdade seria um ângulo interno tipo 1, 4, né? Mas vértice 1, tá? Para que isso também não cause confusão, eu vou colocar essa nomenclatura aqui, tá? Eu vou escrever aqui vértice 1, 2, 3, 4, ao ângulo interno. No vértice 1, o ângulo interno é 16 graus, 30 minutos, 4 segundos. No vértice 2, é 114, 52, 23. No vértice 3, nós temos 29, 32, 40. No vértice 4, aí nós temos que fazer lá o uso do nosso conhecimento de trigonometria, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu sei que quando eu tenho um ângulo formado saindo de uma linha, fazendo lá o percurso e voltando para a mesma linha, do prolongamento dela, eu tenho um ângulo de 180 graus, né? Então, toda vez que eu tenho uma situação assim, né, pega no ponto, aí ele anda um determinado ponto e volta para cá, eu tenho um ângulo completo de 180 graus, tá? Metade da circunferência. Então, isso a gente usa bastante. Ou seja, quando eu prolongo este ângulo aqui, tá? Então, prolongado este ângulo, eu tenho 180 graus no todo. Ou seja, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Esse ponto para cá, voltando para este ponto, eu tenho 180 graus. Tá? Então aqui eu tenho 180 graus. Se eu retirar esse ângulo aqui, que é o que eu conheço, eu vou ter só o ângulo que falta aqui. Tá? Então, se eu tenho 180 graus no todo, e eu recortar esse trecho, eu vou ficar com o ângulo que eu quero. Tá? Portanto, esse valor aqui, que está faltando, vai ser 180 graus menos 160
55,7, tá? Que vai dar 19,453. Então, este ângulo aqui é 19,453, tá? Essa situação é exatamente a mesma aqui, tá? Só espelhada. Então, se eu fizer aqui, eu vou ter... Opa. Então, eu tenho aqui a mesma situação, né? Pronto. Agora eu sei que esse ângulo todo é 2 vezes esse ângulo, 19 e pouco, então isso aqui vezes 2, mais 160, 55, 7. Então, meu ângulo total nesse trecho aqui é 199, 453. Ok? Então, só que o Excel ele não trabalha com esse formato. Tá? A gente precisa transformar ele em decimal. Como é que eu faço para transformar isso aqui em decimal? É aquilo que a gente viu em sala nas primeiras aulas, tá? Então a gente mantém o valor do grau, soma com o minuto dividido por 60, soma com o segundo dividido por 60 para virar minuto e 60 para virar segundo, ou seja, 3.600. E aí eu tenho o valor decimal, tá? Ou seja, esse 199,453, se eu apertar novamente o grau minuto segundo da calculadora, eu tenho 199,081,14, que arredondou, né? Então, transformei aqui em decimais. Tá? Meus filhos estão gritando lá pela sala, mas acho que dá para continuar. Então, se eu faço o somatório disso daqui para encontrar o erro, que é o que a gente fazia, eu tenho que o ângulo dos meus vértices somados, os ângulos internos, dão 360 graus. Como é uma peça aí, uma poligonal com 4 vértices, então o valor dos ângulos que deveria dar seria exatamente 360 graus. Tá? Se eu tivesse um quinto vértice, esse ângulo total teria que dar o número de vértices, tá? O número de vértices que multiplica 180 vezes 2. Tá? Aliás, contrário. 180 que multiplica o número de vértices menos 2. Tá? Então, por exemplo, para 4, nós temos 180 vezes 4, número de vértices, menos 2, que dá 360. Se fosse 5, seria 180 vezes número de vértices é 5, menos 2, que dá 540. Então, se eu tiver uma poligonal com 5 lados, a soma dos ângulos internos dele vai dar 540 graus. Então, transformamos em decimal. Só que a gente vai precisar das respostas. As respostas vão ser dadas em decimal. Então, convém que eu faça um artifício aqui para poder voltar para a situação de grau, minuto, segundo. Como é que eu faço? Grau, minuto, segundo. Então, quem é o grau a partir do decimal? É o valor o valor inteiro, né? Então, para eu pegar o valor inteiro, eu posso utilizar
a forma aqui truncar. Trunca o número até o número inteiro, removendo a parte decimal. Então eu vou truncar esse valor aqui. E aí ele vai me dar o valor de 16. Tá? Para pegar o valor de minuto, eu vou fazer. Eu tenho que pegar esses 50, 11, 1 e tal. Então como é que eu faço? Eu posso fazer o decimal menos o grau e eu vou ficar só com essa porção, né? Isso aqui menos isso, ó, fica 0,50, 11. Esse valor aqui, para eu pegar o valor em minutos, eu tenho que multiplicar isso aqui por 60. Já que eu estou passando um decimal de grau. Então, eu tenho 30 minutos e alguma coisa. Agora que eu tenho isso, eu quero truncar o valor de 30. Então, vou lá, truncar, como eu fiz no 16. Vai faltar um parêntese aqui. Número de dígitos, nenhum. Tá? Não precisa nem botar nada, acho que só fechar. Pronto. Então, 16, 30. Chegando. Agora, o segundo, como é que eu faço? Agora eu preciso somente da parcela que ficou aqui, né? Então eu vou ter que fazer o processo novamente, ó. Esse aqui menos isso aqui. A gente chegou no 0,50, que é o minuto vezes 60. Chegamos nos minutos. Agora eu pego esse valor aqui. Tá dando quanto? 30,667. Esse menos esse. Né? Então é isso aqui tudo. Menos isso aqui. Isso aqui tudo. Vezes 60. E aí nós chegamos no valor ali dos segundos, tá? Então se isso está certo, nós encontramos todos os valores, né? 114, 54, 23, 114, 54, 52, 23, 29, 32, 40, 29, 32, 40, 199, 453, 199, 453. Então agora eu tenho aqui como resposta um valor em grau minuto segundo. Então toda vez que eu escrever nesse campo, se eu copiar, eu vou ter o grau minuto segundo. Tá? Então vai ser bem mais fácil agora. Então, sabemos que não tem erro. Né? Se não tem erro, eu posso seguir aqui fazendo, pegando os meus azimuths. Tá? O primeiro azimuth, ou alguma condição para encontrar o azimuth, eu preciso dar. Tá? Então, meu primeiro azimuth foi dado aqui, 59, 52, 53. Então, 59, 52, 53. Em decimal eu copio essa célula aqui e jogo para cá. Né? Não essa não. Essa aqui. Pronto. Ficou em decimal. E se eu quiser novamente em grau minuto segundo, é só copiar daqui. Ok? Então, temos lá meu primeiro azimuth. Como é que vai ser o meu próximo azimuth? Lembrando aquilo que foi feito em sala, colocando no CAD aqui, fica simples de você jogar o norte para cima, tá? E começar a entender o processo. Então, ó, se eu prolongo essa linha aqui, 1, 2, o ângulo que eu tenho ali é o mesmo ângulo do azimuth anterior. Então, isso aqui. Ok? Então, este ângulo aqui é o azimuth 1, 2. O que eu preciso é o ângulo daqui até aqui. Tá? Entendendo a historinha lá do 360, né, sempre presente, eu tenho que daqui para qualquer ponto aqui,
eu tenho esse vermelho todo aqui é 360 graus, ou 180 graus. Mas eu só quero esse pequeno trecho aqui. Então, se eu remover 114,52,23, ou seja, eu apagar esse lado, eu tenho o ângulo que eu preciso. Tá? Que ângulo é esse? 180 é tudo, menos 114,52,23. Tá? Então, eu tenho aqui 180 menos 114, alguma coisa que já está decimal aqui. E aí, esse trechozinho, ele vai ser igual a 65,737. Esse trecho, tá? Não é o azimuth ainda. Então, se eu pegar o ângulo aqui, ele vai me dar o valor de 65,737. 65,737, ok? Mas o azimuth todo é o azimuth anterior, 59, mais 180 menos 114. Tá? Então eu posso fazer direto aqui, ó. O azimuth anterior, que é esse, mais 180 menos 114. E aí dá 125,030. Ok? Esse é o azimuth 23. Ok? Então, meu ângulo todo aqui meu azimuth vai ser igual a o ângulo formado com o norte até o alinhamento. Vou colocar bonitinho aqui. Opa. Opa. Não tem jeito não. AutoCAD não dá pra tapear não. Então vamos fazer assim. Pronto. Eu queria colocar bem certinho, assim não vai ficar. Mas tá bom. Então meu azimuth 125,030. Para o azimuth 3, eu vou ter o mesmo esquema. Traço meu norte. Tá? O ângulo que eu quero é isso aqui. Ele vai chegar aqui, ó, 180 mais alguma coisa. Tá? Então perceba que a gente vai conseguir fazer o processo aqui utilizando a mesma ideia anterior. Estende. Tá? Então, esse ângulo aqui eu sei que é 125. Então, o azimuth anterior está aqui, presente. O que me falta é este pedaço aqui, que vai ser, se eu saio daqui e volto para a mesma linha, 180. Menos 29 é o azimuth todo aqui. O CAD ele não deixa eu fazer uma circunferência maior do que 180. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, relembrando aqui, azimuth anterior, então, igual ao azimuth anterior, mais 180, eu chego aqui, menos 29,32. Então, mais 180, menos 29,32,40, que decimal é esse. Tá? Então, eu cheguei aqui a esse valor de 275,27,50. Tá? Então, só para não perder o costume, eu teria 125 graus, 0 minuto, 30 segundos, mais 180, menos 29 graus, 32 minutos, 40 segundos. Tá? 275, 27, 50. 275, 27, 50. Então, nosso Excel está funcionando direitinho até agora, né?
Então, nesse trecho aqui, vocês vão entender porque que eu não posso dizer para vocês que é sempre o azimuth anterior mais 180 menos o ângulo interno. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o azimuth anterior, ele vai girar isso aqui até aqui. Tá? Então, eu não tenho que somar 180 e tal. Eu preciso simplesmente, se eu tenho até aqui, eu preciso descontar esse ângulo aqui. Tá? Então, vai ser o azimuth anterior menos 19,453. Ou seja, vai ser isso aqui. Esse 19,453 eu nem tenho aqui como valor. Tá? Mas isso aqui. Cadê? Não, melhor eu anotar mesmo. Tá? Então, aqui eu vou fazer. Pode ser o azimuth anterior, chego aqui. Azimuth anterior chegou aqui. Mais 160 chega aqui. Menos 180. Azimuth anterior. Mais 160. Menos 180. Vamos ver se dá. Azimuth anterior. Mais esse ângulo de 160. Eu não tenho 160, eu tenho 190, né? Então, volta lá. Azimuth anterior. Esse ângulo aqui. Bom, nessa eu não vou fazer automático não, né? Não. Então, esse aqui. Menos 19 graus. 4 minutos. 53 segundos. Tá? Então dá 256. Vou colocar em decimal aqui. 256,3825. Tá? Que dá aqui 2257. Ok. Então, o último azimuth, né, para confirmar que está tudo certinho. A gente sabe que está, porque o ângulo interno já está corrigido. Eu teria o prolongamento aqui, é o azimuth de 256 graus. Tá? Então, teria essa linha aqui. Aliás, a linha de baixo, né? Então, isso aqui é o alinhamento do azimuth anterior, até aqui. Tá? Então, para eu chegar nessa linha aqui, eu posso somar 180 e subtrair 16. Tá? Mais 180 menos 16 graus, 30 minutos, 4 segundos. Tá? 419, 52, 53. Passou de 360, posso subtrair os 360. Aí eu tenho lá 59, 52, 53. Tá? Então, fechadinho, direitinho os azimuths. Então, temos aqui o valor dos azimuths, todos eles, tá? Então, vou até lançar isso aqui para cá, para ficar todo mundo desse lado. Então, azimuth 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Todos eles aqui. Ok? Então, agora que eu tenho o azimuth, as minhas coordenadas norte e leste, que é o próximo passo, são bem simples, né? Eu preciso do lado, né? Então eu posso ter um lado 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Eu posso escrever aqui lado. Deixa eu só resolver um negócio aqui que eu prefiro assim. Então, o lado 1, 2. Qual é a medida do lado 1, 2? 12, 3, 3, 2, 8, 9. 12, 3, 3, 2, 8, 9. 2, 3. Eu tenho 821,200.
813,500. E aqui 956,485. Tá? Vou precisar do somatório dos lados. Então esse é o valor do somatório dos lados. Total. Pronto. Então pronto, já tem os lados, tem os azimuths. Então minhas coordenadas leste, vou escrever aqui leste, x, norte, norte, que é o y, tá? Elas vão ser encontradas utilizando o que a gente já aprendeu aí no nosso ensino médio ou em mecânica, que quando eu tenho um eixo x e y, tá? Então, se aqui é meu eixo y, aqui é meu eixo x, e eu tenho uma linha entre os dois, e eu tenho um ângulo, quando eu pegar essa linha para converter ele nos eixos, se eu pego ela e rotaciono no sentido do eixo e passo pelo ângulo, eu uso o cosseno. Então essa minha linha aqui seria nesse sentido aqui, ó, desse eixo, ela seria o lado vezes o cosseno desse ângulo que eu estou passando, 59, 52, 53. Enquanto que para saber a desse lado aqui, ela não passa pelo ângulo que eu conheço, tá? Então aqui é o seno. Então minha componente norte ou y é o cosseno, minha componente x ou leste é o seno, tá? Então, entendido isso, eu posso fazer isso aqui no Excel. Então minha coordenada x é, vou colocar aqui em cima, com seno. E a minha coordenada y é com o cosseno. Então, no Excel, ele trabalha os ângulos como sendo em radiano. Então, para que a gente possa encontrar a solução dentro da topografia, que a gente trabalha em DEG, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai pegar o lado, multiplicar, nesse caso aqui é o seno. Quando eu abrir o parênteses, perceba que o seno virou 100, tá? Então, você tem que desfazer para ele voltar para o 100. Seno, aí eu não posso colocar o ângulo do azimuth aqui direto, o ângulo decimal que a gente vai usar, tá? Eu vou escrever primeiro radianos, aí eu posso pegar o valor do ângulo do azimuth, tá? Então, aí eu fecho e tenho aqui a minha coordenada x. Ou seja, aqui eu teria 1233,289 vezes o seno de 59 graus, 52 minutos, 53 segundos. Isso aqui vai me dar 10667807. 106678, aqui ele arredondou, tá? A mesma coisa nós vamos ter para a coordenada do norte, só que vai ser o cosseno. Então eu posso copiar a fórmula, tá? Colo ela aqui. Quando eu aperto F2, eu vou mudar aqui de seno para cosseno. Tá? Quando eu aperto F2, ele marca para mim quais são as células que estão sendo utilizadas na fórmula, tá? Então, eu vou utilizar o mesmo grau, o mesmo lado, e aqui, no caso, só muda o cosseno mesmo. Então, não precisa alterar nada, ok? Então, confirmando, eu teria 12, 33,289, cosseno de 59 graus, 52 minutos, 53 segundos, 618,8542, ok?
Então, tranquilo. Se eu copiar isso aqui para cá, ele vai estar já pegando o azimuth 2, 3 e o lado 2, 3, tá? Ou seja, feito uma vez, eu tenho todos os valores. Copiar e colar. E aí eu preciso fazer o somatório aqui para saber o erro em x e o erro em y. E é a partir desse erro é que a gente faz as correções. Tá? Então, eu sei que o erro já está dando bem pequenininho aqui, tá? O erro linear. Justamente porque eu fiz uma poligonal fechada praticamente, né? Lá no CAD. Mas enfim, como é que a gente ia trabalhar? Esses são os erros. Aí eu vou pegar, eu posso fazer aqui o erro de fechamento linear. Tá? Quem é o erro de fechamento linear? Deixa eu ver como é que a gente faz isso aqui. A representação do erro de fechamento linear é o seguinte. Eu tenho um erro no sentido x, que é menos 00126. Então, é como se eu pegasse aqui, pego um ponto aqui, então é menos, né? 00126, 0.00126. 20, não é isso? 20, ok. 0.00126 em x. Então, esse é o erro. E em y, para cima, positivo, 0.001728. 0.001728. Então, o erro que está dando é o erro de fechamento linear é essa diagonal aqui, essa hipotenusa, tá? Que pra gente aqui, com a precisão que tá, não vai dar quase nada, né? Ou seja, para pegar essa hipotenusa, eu posso fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados desses catetos. Então, esse aqui é o quadrado, mais esse aqui é o quadrado. Tá? No Excel, para a gente elevar a uma potência, a gente utiliza aí o circunflexo, tá? Então, 0,002137, tá? Aqui a cota está dando outra unidade, mas percebam que se eu encontrar aqui, não lembro mais onde estava, aqui. Percebam que quando eu estava dando a medida aqui, ela apareceu com as casas decimais, ó, 0021, 0021, tá vendo? Então pronto. Esse é o erro de fechamento linear, bem pequeno para uma figura desse tamanho. Tá? Preciso, para corrigir as linhas, o coeficiente de erro norte, coeficiente de erro leste, que basicamente é menos o erro norte, porque eu estou fazendo o coeficiente norte, menos o erro norte, dividido pelo somatório dos lados. Ou seja, esse erro do norte ele vai estar sendo distribuído de acordo com o tamanho da linha. Quanto maior for a linha, mais distribuído ali o erro vai estar. Mais concentrado ali o erro está. Considere aí que alinhamentos menores têm erros menores, que é mais fácil você acertá-lo. Tá? E o coeficiente leste, você pega menos o coeficiente leste dividido pelo somatório dos lados. Tá? Então os erros são bem pequenos aqui. Tá? As coordenadas corrigidas, então, são obtidas fazendo o lado, multiplicando, aqui eu quero fazer minha coordenada a leste, o erro leste, mais a coordenada antiga, né? A coordenada não, o deslocamento aí, o valor antigo da ponto leste, tá? Então, mais isso aqui. Tá? Como os valores são bem pequenos, ó, dá menos 7, então, isso aqui, na verdade, é como se as coordenadas já estivessem corrigidas.
Eu poderia ter feito até um ajustezinho na poligonal para que ela desse um erro, mas tá ok. Tá? Então, eu vou fazer esse mesmo processo para o coeficiente também daqui, norte. Tá? Se eu quiser fazer isso aqui automático, eu preciso travar essa célula CE, que está na coluna K. Então, pego a coluna K, boto um cifrão aqui antes do número. Faz com que o número não se mova, ou seja, não vai descer. Tá? E aí, as outras células já estão devidamente truncadas, travadas. Tá? Então, coordenadas lestes, ok. Se eu fizer o somatório aqui, zerou meu erro leste. Para o norte, nós vamos ter o quê? O lado vezes o coeficiente norte, né, que a gente vai travar também, mais a antiga PN. Tá? E reproduzir para as outras células e pegar o somatório. Agora nós estamos com as coordenadas aqui devidamente corrigidas. Tá? Então, eu posso encontrar o lado corrigido, esse é o valor da questão, tá? Então, quando eu pego o fechamento linear, o que eu quero descobrir é o valor dos lados. Tá? Então, o lado eu posso descobrir utilizando seno, utilizando cosseno ou pela hipotenusa, vou colocar Pitágoras. Tá? Então, utilizando o seno, eu teria que pegar a coordenada que usa o seno, no caso a leste, né, corrigida aqui, dividir pelo seno, abre lá o radiano novamente, do azimuth desse trecho, que é 59 alguma coisa aqui. Tá? E aí fecha. Tá? E aí nós temos o valor novo do lado, que na verdade foi o mesmo. Tá? Então provavelmente vai acontecer geral aqui, porque o erro é pequeno. Para corrigir pelo cosseno, eu posso copiar a fórmula aqui, dividir pelo cosseno, o ângulo vai ser o mesmo, mas é a coordenada norte. Aí eu arrasto isso aqui para cá. E pronto. Porque aqui deu uma diferença na última casa decimal. Né? E por Pitágoras eu posso pegar e fazer a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Tá? Então tem essas três formas para fazer. Tá? Quando o erro existe de fato, maiorzinho, aí a gente pode ter valores um pouco diferentes. Tá? Então aí eu peço que vocês façam ou tudo só pelo seno, ou tudo só pelo cosseno, ou tudo por Pitágoras. Tá? E aí adotar um desses três. Então aqui nós encerramos o erro de fechamento linear. Tá? E eu vou utilizar esses valores aqui como base para o cálculo da área. Ok? Então, como o cálculo da área é um pouco mais demorado, eu vou cortar o vídeo aqui para continuar no próximo vídeo.